Esse caso, em Tubiara, põe o podre da humanidade em sua forma mais crua. Posto pai, Thales Nave Alves Machado, secretário de governo. Supostamente, um homem decide tirar a vida dos seus filhos, duas crianças inocentes, Miguel de 12 e o caçula de 8, e depois tira a sua própria vida. Tudo isso porque não suportou a ideia de ser traído pela esposa. Aí você se pergunta, que bizarro de ser humano é que a gente encontra um narcisista até o osso, egoísta ao extremo, que não pensa em mais ninguém, além da sua própria imagem, da sua reputação de macho na sua sociedade. Sacrificou os próprios. E aqui a gente não encontra um quadro de paternidade, um ato de covardia absoluta, egoísmo puro, passado de dor insuportável, onde ele descreveu na carta como o limite do improvável. Ele postou no Instagram, não sei se antes ou depois do crime, dizendo que estava no seu limite. E o que vemos aqui é um homem fraco, emocionalmente, covarde que não aguentou com a infidelidade. Algo que acontece em casamentos o tempo todo, mas que para ele justificou um massacre familiar. Na minha opinião, ainda em que níveis diferentes e sem comparações simplistas, existe algo profundamente macabro e perturbador tirar a vida dos filhos, especialmente daqueles que deveriam ser protegidos. Mas há um aspecto desse caso que me incomoda de forma ainda mais intensa. E nesse caso nós vemos a exposição brutal da fragilidade moral e emocional de dois adultos. E aqui a gente vai começar pelo homem. O que a gente vê aqui é o retrato clássico de um narcisista. O sujeito que, diante do caos que ele mesmo criou, não pensou nos filhos, não pensou na responsabilidade, não pensou em reparar nada. Ele pensou apenas na própria imagem, na sua própria reputação e no seu próprio ego. Como se a vida de outras pessoas, inclusive a dos seus filhos, existisse apenas para sustentar sua imagem. Isso aqui não é desespero paterno, isso aqui não é dor, isso não é sacrifício. E o que a gente encontra é o egoísmo de sua forma mais. E o pior é que tem gente defendendo isso nas redes sociais, romantizando a loucura como uma crise de amor. E aqui a gente encontra um homem que projetou toda a sua imagem, toda a sua vida, toda a sua felicidade na sua esposa, na sua mulher. Eu fico me perguntando, geralmente quando a gente projeta tudo em alguém, as pessoas tendem a não corresponder às nossas expectativas. E quando isso desmorona, a nossa vida desmorona. E o que a gente vê é nesse caso. E o que a gente viu foi um psicopata puro. Um homem que priorizou a sua vaidade acima da vida das crianças. E ele deveria proteger com unhas e dentes. E a gente dizendo, se ele tivesse sobrevivido, ele ia pagar. Parece até uma piada de mau gosto. Se ele tivesse sobrevivido, ele passaria uns 20 anos na cadeia, no máximo. Saindo com tornozeleira, pronto para escrever um livro, fazer uma série, casar de novo, ter mais filhos e ter essa vida que ele teve, que ele queria ter. A gente já sabe, no Brasil a justiça é impune. E quando ela faz de conta, ela passa um recado bem claro. Enquanto as verdadeiras vítimas apodrecem no cemitério. Mas como ele escreveu na carta, né? Ele não sabe onde ele está. E aqui eu, pela minha religião, eu não sei qual é a sua. Eu acredito que ele está. Eu sei que é duro dizer isso, mas eu acredito que ele está no inferno. Um homem desse, sendo julgado pelo juiz dos juízes, que julga com justiça. E que se o inferno existir, eu acredito que existe, Deus o condene por toda a eternidade. Porque, no caso desse pai, não existe ali instinto de proteção. Não existe amor, não existe maturidade emocional. Existe um homem incapaz de lidar com frustração, incapaz de ouvir um não, incapaz de encarar até as próprias consequências da traição de sua esposa. Um conflito. Um homem fraco emocionalmente, instável e covarde. Alguém que preferiu destruir tudo ao redor e admitir que perdeu o controle do seu casamento. E vamos falar a verdade. A gente vive numa época de homens de geleia. Você vê aí nas redes sociais homens afeminados, homens sem testosterona, que ao serem contrariados desmoronam. Homens que não sabem lidar com rejeição, com abandono, com perda, com limites. Homens que transformam frustração em violência, em ódio e em destruição. Como se o mundo tivesse obrigação de se moldar às suas carências emocionais. Mas aqui a gente não vai olhar só para um lado. Agora a gente vai para o outro lado dessa podridão. A mulher, que é esposa e filha do prefeito Tony Araújo. A gente também encontra um aspecto narcisista, como do marido. É claro que aqui eu não vou culpar a moça pelo assassinato dos seus filhos. Eu acredito que ela, como mãe, protegeria os seus filhos. Estou aqui para dizer que ela é culpada. Mas aqui eu queria fazer uma reflexão sobre o aspecto da mulher. Porque ela também pensou só no próprio umbigo. Porque, infelizmente, no Brasil, a fidelidade é banalizada. Sim, nossa sociedade transformou o casamento em piada, em um contrato descartável, onde muitas das vezes a traição vira liberdade pessoal. Mas vamos ser honestos, ela poderia sair com quem ela quisesse. Claro que podia, desde que quebrasse o contrato social e religioso. Primeiro pediria o divórcio e depois a separação. Qualquer coisa que não envolvesse a mentira e a hipocrisia.
Mas o que essa mulher fez foi bizarro também, covarde e egoísta. Manter a fachada de família perfeita enquanto traía pelas costas, expondo até os filhos a um pai estável que explodiu com um amor e relógio. Tem gente que vai defendê-la, e eu já vi nos jornais. Mulher ter direito ao prazer, tem muita gente que vai dizer, né? Tem sim, mas infelizmente isso custou, embora ela não seja culpada, a vida dos seus filhos. Porque ela priorizou o seu desejo acima da segurança das crianças, ignorando os sinais de um marido à beira do abismo. E a gente vê muito isso. Mulheres que abandonam os filhos e são frias com os filhos por causa de relacionamentos. E aqui a gente encontra dois narcisistas que mereciam, mas que infelizmente quem pagou o preço foram os filhos. São símbolos da pureza, da inocência, massacrados por adultos imaturos e egoístas. A mulher também expõe um narcisismo evidente, e também no fim ela pensou em si mesma. E aí está nos vídeos sua postura, como se fosse uma mulher que não tem filhos, não tem esposa, não tem casa, não tem um contrato social e religioso para prestar conta. Eu sei que isso é uma reflexão incômoda, porque a fidelidade hoje virou algo banalizado. O casamento, felizmente para muitos, é uma instituição desacreditada, um contrato simbólico sem peso moral, onde tudo é fluido, tudo é descartável. E aqui eu vou deixar claro de novo: qualquer pessoa é livre para se relacionar com quem quiser. Mas a liberdade não significa a ausência de responsabilidade. Existe um contrato social, emocional e espiritual, e ele precisa ser rompido antes de ser traído. O que essa mulher fez não foi liberdade, foi quebra de compromisso. E aqui eu não estou legislando por causa própria, isso também vale para os homens, para as mulheres. Esse é um compromisso mútuo. E a gente vê é uma irresponsabilidade afetiva, uma deslealdade com a própria história que construiu. E tem gente que vai dizer, ela tem direito à felicidade. Tem, mas felicidade não se constrói em cima de mentira, engano e ruptura silenciosa. Aqui a gente não encontra uma emancipação, aqui a gente encontra um auto-engano moral. No fim das contas, esse caso não revela um vilão e uma vítima adulta. Revela dois narcisistas, dois adultos emocionalmente imaturos, autocentrados, irresponsáveis, colocaram seus desejos, seus egos e sua carência acima de qualquer coisa, inclusive da vida. E infelizmente pagou o preço por as únicas partes inocentes dessa história. As duas crianças, que representam exatamente aquilo que foi destruído. Pureza, fragilidade, dependência, confiança. Essas sim não tiveram escolha. Essas não tiveram voz, não tiveram defesa, foram esmagadas pela soma da vaidade, do egoísmo e da irresponsabilidade de dois adultos que jamais deveriam ter ocupado o papel de pai. No fim das contas, isso não foi só uma tragédia isolada. Isso é um retrato de uma sociedade doente. Adultos emocionalmente infantis, relações descartáveis, compromissos frágeis e egos inflados em uma cultura inteira que normaliza o caos até ele explodir em forma de horror. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal, curtir e deixar o seu comentário aí. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.